Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, a gente agora vai fazer, nós já fizemos a explanação da devolutiva de Filosofia e Sociologia, e agora a gente vai finalizar com as explicações da devolutiva, né, das 10 questões da revisão de Geografia. Bom, um dos temas que eu mais abordei nos últimos questionários com vocês foi sobre urbanização, né, de forma mais geral, e urbanização brasileira. E por ter sido muito cobrado, um tema também muito amplo, muito vasto, eu resolvi trabalhar apenas isso na prova de vocês, tá? Então, assim, usem o livro didático, quem tiver em casa, usem dos recursos da internet, que tem bastante. O YouTube tem uma quantidade gigantesca de videoaulas dentro desses dois temas, tá? E aqui eu trouxe um resumo, mais uma vez, né? Uma videoaula e um mapa mental. Usem esse mapa mental, gente, para dar uma revisada, para dar uma sintetizada naquilo que a gente tem trabalhado, tá bom? E aí eu trouxe 10 questões para a gente compreender esse tema da urbanização como um todo e se tratando da nossa realidade, no caso da urbanização brasileira, tá? Então, a primeira questão aí, ele vai tratar sobre os desafios que é a construção de condições urbanas. A gente sabe que, se tratando de países subdesenvolvidos, isso é surreal, né? Essas condições, essas boas condições urbanas, elas acabam sendo um grande desafio para governantes, para a sociedade civil e pro Estado em si, né? E aí ele coloca em se tratando da transformação do espaço urbano no Brasil, o que é que a gente pode destacar? Vejam que ele faz a relação aqui do Brasil, tá bom? O que é que a gente pode destacar? Claramente, o que não me responde é o fundamento do processo de segregação econômica, social e espacial, que tem sido uma realidade no espaço urbano do Brasil. Como é que eu posso exemplificar uma segregação econômica, social e espacial? É o que eu posso definir dentro de uma cidade como a área nobre e a periferia. Né? A gente pegar, por exemplo, Fortaleza. Eu tenho a Praia de Iracema, a Varjota, o Meireles, aquilo ali é área nobre. É claramente a segregação econômica, social e espacial. Você transitar por uma rua da Varjota, você não vai ter a mesma. Você vai ter uma rua bem limpinha, coleta de lixo regular, saneamento básico, toda uma infraestrutura que você vai sentir falta se você andar numa rua lá no Bom Jardim, porque são condições econômicas, sociais e espaciais diferentes. Uma rua na Varjota ela é bastante larga, ela tem calçada toda direitinha, ela vai ter canteiro, ela vai estar arborizada. Não é uma realidade de uma rua da periferia. Isso aí é claro para a gente entender, né? A questão do espaço, a questão da economia e a questão da sociedade, né? Pessoas que moram, que residem em um determinado apartamento ou casa na Varjota é diferente do perfil do morador da periferia. Né? Isso aí é claro para a gente compreender essa segregação, essa separação, essa divisão em caráter econômico, social e espacial. Tá bom? A segunda questão, ele vem falando sobre limites entre municípios, tá, gente? O que a gente pode compreender? Ele traz aqui como sendo municípios limítrofes, ou seja, que fazem limites um com o outro, que é resguardado pela lei, né, de complemento estadual, e aí vai ser assegurado pela Constituição Federal de 88, né? E aí ele diz que o IBGE consta a categoria como recortes de colares metropolitanos, arco metropolitanos, área de expansão metropolitana e subdivisão metropolitana. Se eu estou trabalhando o tema metropolitano, claramente eu sei que eu estou tratando de região metropolitana. O que é uma região metropolitana? É uma cidade polo, que é chamada de cidade metrópole, né? Ela vai polarizar. O que é polarizar? Ela vai ter um domínio sobre as cidades que estão ao seu redor, que normalmente são as cidades que vão ter limite geográfico. Caucaia de Fortaleza. O que separa Caucaia de Fortaleza? O Rio Ceará. Quem passa ali pela ponte, né, que vai para Iparana, para Icaraí, transita de um município a outro. Mas a gente vai ter municípios que não estão lado a lado de Fortaleza, como por exemplo Cascavel. Cascavel está a mais de cerca de 60 quilômetros de Fortaleza, a distância. Né? Então, tem uma série de municípios que dividem um do outro. Mas que, devido à sua importância econômica, Cascavel passou a pertencer à região metropolitana de Fortaleza, tá bom? Na terceira questão, a gente vai mais uma vez falar sobre o processo de urbanização como transformação do espaço rural em espaço urbano. E aí ele fala da questão das cidades modernas. E esse fenômeno ele vai ser caracterizado como a região sudeste, no caso do Brasil, onde a região sudeste, gente, o que é a região sudeste?
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? Quando fala em região sudeste, você tem que ter em mente esses 4 estados. Concentra a maior parte das indústrias. Por que São Paulo, por exemplo, né, concentra a maior parte das indústrias? Foram lá que elas surgiram quando o processo industrial chegou ao Brasil, né? Recebeu grandes fluxos migratórios. O que é um fluxo migratório? Só para a gente reforçar. Existe a migração, que é a movimentação de pessoas dentro de um mesmo território. Existe a imigração, que são pessoas que estão chegando em território, e a emigração, as pessoas que estão saindo. Eu já falei isso no início, mas não custa nada a gente reforçar. Vindos de uma área rural, principalmente da região Nordeste, e que apresenta a maior urbanização do Brasil. Esse item ele traz uma série de abordagens para a gente entender, por exemplo, que quando houve o fim do ciclo do café, né, no século XIX para o século XX, o dinheiro oriundo desse ciclo do café foi que patrocinou as primeiras fábricas e as primeiras indústrias. A gente tem em São Paulo, por exemplo, o grupo dos Matarazos, tá? E aí eles instalaram as primeiras fábricas e indústrias lá na cidade de São Paulo, tá? Então a gente pode entender que a região sudeste, ela de fato concentra por essa questão de origem mesmo, tá? E possui grandes fluxos migratórios vindo da região rural, principalmente do Nordeste. Ou seja, foi o que aconteceu, sobretudo a partir da década de 50, década de 70, o chamado êxodo rural, em que as pessoas saíam do campo em direção à cidade. E no caso da região Nordeste, as pessoas iam deixavam suas casas, fugindo da seca, fugindo do processo de mecanização do campo que já estava iniciando, ou seja, o agricultor era substituído por uma máquina. Então, o que é que ele ia fazer no campo se ele não tinha um ofício? Ele ia buscar uma sobrevivência, e essa sobrevivência, durante muito tempo, era ir para a cidade grande, né? Quem podia, por exemplo, aqui no Ceará, saía das cidades pequenas e médias e vinha para Fortaleza. Quem tinha queria alçar um voo maior, saía daqui do Ceará e ia diretamente para São Paulo. E isso originou o que a gente tem, como existem bairros, existem localidades, tanto no Rio como em São Paulo, que é bem característica de nordestino mesmo, por conta desse processo, desse fluxo migratório. Embora na década de 90 tenha acontecido a migração de retorno, que era justamente essas pessoas que construíram vida na região sudeste e acabaram retornando para a sua cidade de origem, né? Um fenômeno ainda não tão consolidado, mas que já acontece sim no Brasil, tá? Então, a gente tem essa população que veio do Nordeste, que vai caracterizar como a principal área urbanizada do Brasil, que é a cidade de São Paulo, tá bom? A quarta questão: para quem é a real vida urbana? Esse foi um questionamento de Milton Santos, que, como eu já comentei, é um dos maiores geógrafos do Brasil e do mundo, né? Ele tem renome internacional, inclusive de reconhecimentos de títulos franceses, e que para ele, gente, no caso nos países subdesenvolvidos, a gente tem o sistema de cidades com significados diversos segundo a posição financeira do indivíduo. O ser humano, o indivíduo, é aquilo que ele tem no sentido de dinheiro e sentido de posses, tá bom? A quinta questão, a gente vai falar sobre a característica do processo de urbanização brasileiro como um todo, onde eu vou claramente dizer que ele foi desordenado. A urbanização brasileira, ela aconteceu de um jeito qualquer. Aconteceu em São Paulo de uma forma diferenciada que aconteceu no Nordeste, na região Norte, ou seja, não houve um controle, não houve um equilíbrio, não houve uma organização para isso, tá? Resultado é o que a gente tem aí da chamada macrocefalia urbana, ou seja, é um inchaço urbano, é o que a gente tem de vários outros conceitos que a própria geografia, né, os estudos de urbanização, de planejamento urbano, passaram a fazer devido a esse problema recorrente, sobretudo da década de 90 para cá. Tá? A sexta questão, ele traz um exemplo aí de uma confusão assim que é feita para moradores que moram em áreas limites, ou seja, quando a área limite de um município para o outro. E muitas vezes isso causa uma confusão entre os próprios moradores, porque a conta de luz vem colocando o endereço pertencente ao município A, mas o IPTU que ele paga é cobrado no município B. E aí, ele acaba pertencendo a qual deles, né? Isso aqui ele trouxe um exemplo dos moradores aqui nas cidades de São Roque, ó. São Roque e Mairinque, tá? Mas a gente pode usar claramente aqui um exemplo, por exemplo, no Mudubim, né? Quem mora no Mudubim, por exemplo,
Uma hora é caracterizado como Maracanaú, outra hora como Fortaleza. E aí, entre os próprios moradores, acaba gerando esse tipo de problema. Isso é caracterizado por um fenômeno chamado conurbação, tá? Onde não existe algo claro que vá determinar onde começa o município, onde termina o município e vai começar um outro. Pode ser um acidente geográfico, pode ser uma ferrovia, uma linha, uma avenida, pode ser um túnel, pode ser qualquer coisa que venha a representar. Mas, normalmente, isso não acontece. É a olho nu mesmo. E aí você está numa avenida, de um lado é um município, do outro é outro. É o caso, por exemplo, do Mudubim, né? Existe um balão, que é chamado balão do Mudubim, é como se fosse uma pequena rotatória, em que isso vai dividir, de certa forma, até o Beleza e começa Maracanaú. Já na Calcaia que a gente tem, por exemplo, certa altura da Misterral, para quem vai adentrando ou quem vem pelo litoral, quando passa a Ponte da Barra, né? Você está na Ponte da Barra do lado de cá, você está em Fortaleza. Mas quando você passa para o lado de lá, você já está no município de Calcaia. Né? E aí tem, por exemplo, a empresa de ônibus Vitória, ela vai fazer a linha de quem vai e vem para Calcaia, diferentemente do que ela faria se fosse transitar somente por Fortaleza. Então, são indícios que vão colocar para a gente compreender esse fenômeno da conurbação. Na sétima questão, ainda no conceito de Milton Santos, ele coloca como a divisão do Brasil, do território brasileiro, em 4 regiões, no sentido de concentração urbana, tá, gente? Aí o que é que vai caracterizar essa concentração urbana? É o que que a gente chama de meio técnico, científico e informacional de forma mais intensa. Traduzindo, é a região sudeste, né, sul e sudeste, onde vai ter, de forma mais intensa, a técnica, a ciência e a informação. É isso que vai caracterizar, ou seja, é a técnica para desenvolver toda e qualquer habilidade, né, industrial, científica, e a informação, que é o que a gente tem como um dos principais veículos dessa era moderna, tá bom? A oitava questão, também falando aí sobre um fenômeno urbano, tá certo? Que muitas vezes ele é interpretado por diferentes escalas, por diferentes temporalidades, mas que, em se tratando dos desafios dessa concentração da população nos espaços urbanos, tá? Tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos, a gente vai ter o fato de que fábricas e empresas vão oferecer vagas que, devido à falta de qualificação, esse é outro problema, dos empregos. Às vezes não é nem que falta a vaga, mas falta a qualificação do trabalhador para ocupar aquela vaga, né? Por isso é que é onde a gente bate na tecla com vocês, que deve existir um preparo, deve existir um aprender constante. Não é porque você terminou seu ensino médio que você vai, pronto, acabei. Não, você tem uma faculdade, você tem uma especialização, você tem um mestrado, um doutorado, porque em se tratando de mercado de trabalho, gente, você não precisa ser o suficiente, o mediano, você precisa ser o bom ou até o melhor, para que você consiga se manter no seu trabalho, né? Então, falta muito isso, dessa qualificação adequada para preencher determinada vaga, né? Onde o migrante ele vai atuar no mercado informal e vai viver em condições e regiões marginais dos centros urbanos. É o que a gente tem, por exemplo, uma pessoa que termina o ensino médio e acha que vai conseguir o emprego dos deuses com ele. E aí você consegue um emprego, onde você vai ganhar só um salário mínimo e vai viver aquela vida sofrida, de que aquele dinheiro você vai ter que muitas vezes chegar ao mês e sortear. Você vai pagar o aluguel, você vai pagar a escola do filho, porque a quantidade de despesas são muito grandes, né? E um salário muitas vezes não dá conta. Por isso é que a gente puxa na orelha de vocês para que vocês estudem, para que vocês tenham uma vida digna, tá certo? É só nesse sentido. Mas enfim, é outra questão que a gente vai adentrar mais adiante. E na nona questão, o problema dessa expansão urbana nas periferias das áreas metropolitanas do Brasil e também na América Latina, tá? Colocada como grande desafio não só para os governantes, como também para os cientistas sociais, estudiosos e para as populações, em que a gente vai ser caracterizada principalmente por um desafio de planejamentos urbanos, né, para quem planeja, e a macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, gente, é o crescimento desordenado, desequilibrado dos grandes centros urbanos.
tá? É onde essas grandes áreas vão crescer de tal forma que ela vai gerar macrocefalia, que a medicina coloca, ou seja, é um inchaço, é uma superpopulação, é uma superurbanização, é um super alguma coisa, tá? É um supermercado formal, é um supermercado informal, é um supermercado consumidor. Então a gente precisa atentar para esse processo de macrocefalia urbana que é muito comum nas regiões metropolitanas do nosso país e também na América Latina, tá? E por fim, a respeito do processo de urbanização no território brasileiro, ele é concentrado nos habitantes do Sudeste, onde vai reproduzir a concentração econômica do país, resultante da formação de grandes cidades nessa região. Exemplo disso é o que a gente chama de ABC Paulista. O que é o ABC Paulista? É a cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. São grandes cidades que estão ao redor de São Paulo e vão formar a enorme região metropolitana que acontece hoje, né? E a região sudeste, como a gente sabe, principalmente o estado de São Paulo, ele possui uma grande concentração de habitantes. Muitos desses habitantes, gente, de forma marginalizada. Como eu falei na explicação um pouco mais há pouco, resultado desses migrantes que saíram do Nordeste e vivem lá até hoje, resultado de pessoas que vivem, são refugiados e que chegam em território nacional e por aqui ficam, tá certo? Então, a região Sudeste, sobretudo o estado de São Paulo, é quem vai ter essa grande concentração dessa população, consequentemente, um maior processo de urbanização. Bom, espero que vocês vejam, revejam quantas vezes forem necessárias a resolução dessas questões, tá? Relacionando lá o questionário de vocês. Lembrando que esse questionário vai ser encerrado no dia 15, tá bom? 15 de junho ele encerra e resolver as provas de acordo com o cronograma, tá bom? Bons estudos e até a próxima.